Olá, seja bem-vindo ao meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e essa é a segunda parte da aula da Técnica 2 de Conciliação Bancária. Na aula passada você viu a primeira parte, onde nós fizemos a montagem de uma tabela dinâmica para processar o arquivo de retorno. Agora nós vamos trabalhar com o arquivo de RP. Sem delongas, vamos abrir aqui o nosso código e se você se recorda, nós estamos aqui no método compara planilhas. Nós ainda precisamos fazer aqui a formatação personalizada. Então, Shift F2 para acessar a nossa sub e aí vamos procurar o nosso código até o ponto onde paramos. Perfeito. Agora nós vamos começar então a iniciar a próxima tabela dinâmica. Dessa vez vai ser para o arquivo do ERP. Vamos começar avisando para o usuário que nós vamos começar o processo, então frm-menu.lblstatus.caption igual inserindo tabela dinâmica do ERP. Do Events para liberar o sistema e poder atualizar essa mensagem no nosso menu. werp.select setRNG igual werp.range a1.currentRegion. Se você se lembra da parte 1, esse comando vai buscar todos os dados da nossa planilha de RP e vai defini-la na nossa variável RNG de manipulação. WRP.range a1.select. Vamos criar nossa tabela dinâmica. Inverti aqui, é ERP, Active, Workbook, ponto pivô, caches, dessa vez não vou errar, ponto create, abro parênteses, source type, dois pontos igual, xl database, vírgula. Depois o source data, dois pontos igual, vai ser o meu rng.address, vírgula. Vamos colocar aqui um underline para continuar o nosso comando na linha seguinte, version, dois pontos igual, xl pivô, table. Vamos colocar aqui a versão 12 para efeitos de compatibilidade e que eu não tenha nenhum problema aí para a nossa criação. Depois disso aqui nós vamos fechar parênteses, ponto create pivot table. Continuando a nossa instrução, na linha de baixo, table destination, dois pontos igual nada, table name, vai ser dois pontos igual tb2, que essa vai ser a nossa segunda tabela dinâmica, default version, dois pontos igual, vamos colocar esse comando aqui na nossa linha de baixo também, xl, pivô, table, version 12. Perfeito, se eu não fiz nenhum comando errado, não deu nenhum erro, então vamos continuar. Na linha de baixo, with active sheet, ponto, pivot table, tb2, ponto, pivot, fields, CPF, que vai ser o meu campo-chave, ponto, orientation, xl row field. Então nós vamos colocá-lo da mesma forma da outra tabela dinâmica na região de linhas. Ponto position igual a 1 and width. Uma vez criada então a nossa tabela dinâmica, o que eu posso fazer agora é atribuir essa nossa planilha nova da tabela dinâmica à nossa variável temporária de controle. Então, set ptemp igual active workbook ponto active sheet. Se você se recorda, assim que nós criamos uma nova tabela dinâmica, ela é inserida numa planilha. E aí essa planilha, apesar da primeira configuração aqui estar apenas checando e adicionando o campo de CPF a ela, nós precisamos de uma variável de controle que permite depois eu apagar essa planilha de forma mais simplificada. Então agora vamos configurar a nossa tabela dinâmica. With ptemp.pivotTables tb2 .row axis layout xl tabular row. É aquele formato de tabela da tabela dinâmica que eu gosto bastante. add data field, que vai ser o campo da minha tabela,
Active Sheet ponto pivot tables tb2 ponto pivot fields valor, que vai se chamar total, que é o título dela, o label. Ele vai fazer então a somatória. E esses meus campos eu não quero os subtotais para ele, então pivot fields CPF, que é para desativar aqueles totais que aparecem quando nós temos trocas de CPF. Pontos subtotals igual a um array. Então nós vamos definir aqui que nós temos 12 campos na nossa tabela, então serão 12 falses. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. And with. Então aqui nós criamos a nossa tabela, definimos o CPF como campo principal, defini uma variável temporária de controle e aí eu inseri o campo de valor fazendo uma somatória para eles. Active Sheet. Lembre-se que nós ainda estamos na nossa planilha de controle da nossa tabela dinâmica. Columns AB. Agora eu vou copiar a coluna A e a coluna B inteira e vou colar isso lá na nossa planilha principal, na w.columns ef.past special. Past, dois pontos igual, xl values. Note que eu estou copiando aqui a minha tabela dinâmica com esse comando e aqui ele está colando a tabela dinâmica só como valores na minha planilha principal. Com a cópia pronta, application.displayAlerts igual a false para desativar os alertas. E logo na sequência nós já vamos ativá-los para quê? Para que eu possa pegar a minha planilha temporária ptemp.delete. Se nós ignorarmos esse comando do displayAlerts, o usuário será perguntado se ele quer excluir ou não essa planilha, e não é o caso. w.select, e aí vamos apagar os subtotais. w.range e 1.048.576 .end xlap .resize 1,2 .clear contents. Se você não sabe usar o comando resize, eu tenho nas minhas aulas da playlist de macros VBA aulas que explicam como você pode utilizar o resize a seu favor. Eu poderia também, ao invés de utilizar esses dois comandos aqui para apagar os subtotais, criar parâmetros aqui na minha tabela dinâmica para fazer o mesmo. Só que vale, como essas aulas são, o efeito dessas aulas são didáticos, eu vou utilizar vários métodos misturados para que você possa depois, futuramente, escolher, com base no conhecimento que você já tem, aquele que melhor lhe adequar. Então, a partir de agora, nós já fizemos a inserção da segunda tabela. Nós vamos inserir as fórmulas comparativas. Se você não percebeu ainda, se você não conseguiu mentalizar como vai ficar o processo, nós vamos fazer uma pequena pausa aqui agora, eu vou salvar esse meu projeto. Esse arquivo será o da treinamento aula 2, parte 2, então nós temos um arquivo para a parte 1 e um arquivo para a parte 2. Mas de novo, essa planilha só vai estar disponível para você daqui a uma semana, para que você possa escrever os seus códigos. Então vamos lá, se nós entrarmos aqui no nosso processo, carregarmos o menu, ao importar o ERP, nós alimentamos a nossa planilha de ERP. Ao pressionar aqui o botão Importa Retorno de Banco, nós vamos importar a planilha de retorno, esta aqui. O método de conciliação, se você assistiu às primeiras aulas, você lembra que eu colocava o arquivo de retorno do lado, eu colocava aqui o arquivo do banco e aí nós criávamos as fórmulas de comparação. O que nós fizemos até agora no nosso código foi criar a nossa primeira tabela dinâmica e a segunda tabela dinâmica. No final do código, nós já teremos as duas tabelas aqui lado a lado para que possamos começar a fazer a comparação. Então vamos lá. Eu vou entrar no código da minha comparação. Nós vamos, como já vimos na aula anterior, a primeira tabela, o que eu vou fazer é rodar esse código a partir da segunda tabela. Mas antes vamos depurar, compilar o código, não houve nenhum erro. Vou pressionar a tecla F5. Pronto, chegamos nesse mesmo ponto, porque essa foi o final da aula anterior. Vamos mudar aqui a mensagem para o usuário. F8, F8. Se você se recorda, se nós entrarmos lá no nosso menu, no FRM menu, deixa eu pedir para que ele seja exibido. Eu acho que ele está na minha outra tela. Eu não lembro de ter dado hide. Vamos lá, FRM menu, ponto show. Ok. Então o que nós estamos fazendo aqui, olha só, atualizando a mensagem na parte de baixo da tela para o usuário. Continuando, F8.
Vamos executar aqui, F8. Eu acho que eu interrompi o código quando abri o menu. Então vamos parar tudo novamente e vamos fazer a comparação. Comparação efetuada, então agora nós vamos continuar aqui a depurar o nosso código. Vamos abrir a planilha e vamos carregar o nosso código aqui ao lado. Para o menu não atrapalhar, eu posso dar aqui um frm menu.hide para que ele fique oculto. F8. Selecionei a planilha de RP e defini que a minha faixa RNG é todos os meus dados. Então, se eu pedir para que ele seja exibido rnd.address, você vai ver que ele vai de A1 até 16.000. No arquivo do banco ia somente até a linha 12.000. F8, coloquei o cursor na primeira linha e vou criar a tabela dinâmica. F8, tabela dinâmica criada, cujo nome é TB2. Nós vamos colocar o CPF como campo principal. Defini a minha variável temporária, como sendo a planilha 3. Vamos adicionar então aqui os nossos dados fazendo uma somatória por CPF e desativando. Se nós rolarmos a tela lá para baixo, vamos visualizar no final o subtotal que eu quero apagar. O que este comando aqui vai fazer é selecionar toda a coluna A e B e vai colar lá na nossa planilha, na planilha principal, nas colunas E e F, os valores. Desliguei os alertas, apaguei a planilha temporária e aí nós já estamos com os nossos dados aqui na nossa planilha. Se eu der um w.select, você vai ver então que esse aqui é o arquivo de RP. No final das contas, vamos de novo descer aqui a tela até o final para que você possa ver o que o resize faz. Note que eu tenho o total geral. Então, F8, ele veio até aqui e apagou, dando um resize às duas células que possuem os totais. Não houve erro nenhum, o processo foi concluído até o final, chegamos no final da compara planilhas. Mas essa é só a primeira parte, porque agora nós precisamos inserir as fórmulas de comparação. Vamos ver quanto tempo de gravação eu tenho 12 minutos. Nós vamos começar, deixa-me ver aqui quantos comandos faltam. Nós vamos ter que fazer aqui mais uma parte, provavelmente, ou duas para esta aula, porque esse conteúdo é um pouquinho longo também. Voltando lá para o nosso compara planilhas, vamos para o final do nosso código e vamos continuar. Para inserir as fórmulas, deixa eu corrigir aqui porque eu escrevi errado. Perfeito. w.range A1, então eu vou trocar o valor desse meu CPF. Eu vou escrever o quê? Eu vou escrever w.range A1.value, ou só wrange A1, concatenado com tracinho banco, para saber que essa coluna A veio do banco. w.range E1.value, ou não preciso do ponto value, vai ser igual a w.range E1 concatenado com ERP. Então eu vou identificar as duas colunas, o que é banco e o que é RP. w.range B1 é igual w.range, ou só melhor, valor banco, para saber que a coluna B é o valor do banco. w.range F1, K1.value, não preciso do ponto value, igual valor do ERP. w.range L1 vai ser igual à diferença. Se você notou, eu não tenho ainda dados na coluna L, e nem na coluna K, e nem na coluna F sim. Mas a coluna K e a coluna L vão ser utilizadas por mim para fazer a comparação dos dados. Então eu não vou mexer nessa planilha e nem vou criar uma nova. Eu vou utilizar as colunas K e L para fazer isso. Depois de definir aqui os nossos títulos das nossas colunas, nós vamos duplicar a primeira tabela. Duplica. Eu vou duplicar aqui os dados da primeira tabela, por quê? Eu tenho uma técnica para isso. O arquivo do banco geralmente é aquele que efetivamente eu recebi. Então eu tenho que comparar com o meu sistema para ver se ele baixou tudo. Então normalmente eu copio esses dados para outro local para que eu possa ter esses dados ainda originais se eu precisar trabalhar com eles durante o meu código. Eu posso alterar tranquilamente qualquer valor dessas colunas K e L que eu não afetaria o original. Então nós vamos duplicar os dados da tabela banco para as colunas I, J e K. Com isso nós vamos conseguir aí manter a nossa planilha intacta, os dados intactos, e eu vou conseguir trabalhar tranquilamente com as informações. w.range AB .entireColumn.copy, ou seja, eu vou copiar as colunas inteiras. w.ab
E aí eu vou colar isso no w.range i, j, .past special xl past values. Perfeito, então eu vou tirar de novo tudo que tem aqui e vou colar somente como valores. Não precisava desse parâmetro, poderia dar um destination aqui direto, uma linha, única linha, mas eu preferi separar em duas para que você entenda o processo. w.range k2 fórmula R1 C1 vai ser igual. Essa nossa fórmula, ela foi dada pelo gravador de macros. Então, primeiro, eu criei as minhas fórmulas manualmente e depois fiz uma macro para chegar nesse resultado. A fórmula R1C1, ela é útil para que você possa entender como é feito no modo VBA a criação das nossas fórmulas. Então, vamos escrevê-la aqui. If, abre parênteses, faltou o igual porque ele vai escrever exatamente como nós colocarmos. Is error, então a função é erro, da minha função índice. Lembra da índice corresp? Pois bem, coluna menos 6, até coluna menos 5. Então ele vai procurar como índice as colunas 6 e 5, vírgula. Aqui ele vai, deixa eu contactar aqui, nós vamos usar uma fórmula meio grande. Então eu vou concatenar isso com a minha sequência, que vai ser a função corresp match RC, R de row, C de column, menos 2, vírgula, C, depois menos 6, vírgula 0, fecho parênteses, vírgula 2, 0, 0. Esse é meu índice corresp. Então, se der erro, até aqui a função e erro. Se der erro, então ele vai colocar 0 na minha fórmula. Se não, aí ele vai executar tudo de novo. Então, eu vou copiar de novo essa instrução aqui, o index. Na outra linha, nós vamos concatenar com o corresp para que ele possa fazer os mesmos argumentos. Perfeito. Deixa eu verificar a minha fórmula se tem algum outro problema. 6 menos 5, merge C2, menos 5, 0, 2. Ok. Fecho aspas e está pronto. Assim que nós depurarmos o programa, você vai ver essa função trabalhando ou sendo escrita na nossa célula de forma correta. Então, continuando, vou colocar aqui. Pronto. Eu estou ajustando a minha fórmula. Ok. Depois, na linha de baixo, na coluna K, vai ser essa fórmula. E na coluna L, range, L2.fórmula, R1C1, vai ser igual a... Como eu tenho que calcular a diferença, vai ser row column menos 2, que vai ser o valor de duas colunas para a esquerda, menos o valor que estiver na minha row column menos 1, ou seja, na coluna imediatamente à esquerda da minha célula. Ficou confuso? Ficou um pouquinho complicado para você? Eu acho que não, mas em todo caso, o que nós vamos fazer? Nesse ponto, nós vamos parar a nossa execução para que você possa entender como está. Porque depois, na sequência, nós temos que copiar essas fórmulas até o final da coluna. Para testar, nós vamos parar a nossa execução aqui, na inserção de fórmulas, e vamos salvar primeiro esse projeto. F5, todo o processo está sendo feito. Assim que chegar nesse ponto, deixa eu tirar aqui esse breakpoint, F5 de novo, a minha segunda tabela dinâmica foi criada, veja só. A1, banco, E1, ERP, B1, valor banco, F1 e K1, se você observar aqui a minha célula K1 foi nomeada também, e na célula L1 a diferença. Vou copiar a coluna A e B e vou colocar em I e J. E agora as minhas fórmulas. Primeiro, a função é erro, índice corresp, e depois cálculo da diferença. Assim que concluir e eu interromper o código, você vai ver que aqui, o primeiro, eu tinha o CPF no meu banco. E aí eu tenho o valor que foi recebido no meu banco. Eu tenho que procurar esse CPF, se nós dermos um F2, você vai ver aqui funções que você conhece, olha só. A minha função índice vai procurar na minha matriz inteira, que é no RP, o valor correspondente à célula I2, que é o CPF,
a partir aqui na coluna E. Se encontrar, retorne a coluna 2, que é o valor. Se der erro, ele retorna 0. E aí o valor da diferença nada mais é do que um menos o outro. Você viu que essa fórmula aqui está errada. Eu fiz isso para que você pudesse perceber que durante o processo de criação de fórmula, eu precisaria colocar então aqui na criação da fórmula R1C1 o sinal de igual, porque é como se nós estivéssemos digitando essa fórmula. Eu vou executar de novo, só que dessa vez colocando o breakpoint aqui. Vou puxar aqui um pouquinho de lado e vou dar a tecla F5. Assim que chegar nesse ponto, você vai ver que ele vai interromper. F8, ele vai colocar a diferença agora, está correta. Se nós analisarmos R$20 no banco e R$20 no meu RP, a diferença é 0. Ou seja, para esse CPF toda a transação foi feita corretamente. O próximo passo é selecionar essas duas colunas com fórmulas e copiar para baixo para que ele possa fazer os cálculos de todos os meus valores. Observe. Então as diferenças aqui vão sendo apontadas. Se nós analisarmos, já começou a aparecer diferenças aqui. Mas isso é assunto para a parte 3. Então este é o término da parte 2 do vídeo. Se você está acompanhando então o curso, esse é o momento que você tem para parar o vídeo, voltar o código e escrever todas essas funções para que você consiga aprender detalhadamente como construir esse processo de comparação. Eu acredito que na próxima parte nós já vamos concluir, mas deve dar pelo menos mais uma aula de 20 minutos. Nos vemos então, já, no nosso terceiro vídeo deste método de comparação utilizando tabela dinâmica. Até lá!